Inspire-se é um espaço de reflexão entre amigos de alma. Não oferece promessas nem manuais. Aqui não usamos gatilhos mentais, mas perguntas afiadas que convidam ao mergulho interior. Este é um espaço para quem se cansou da pressa de se curar, da obrigação de estar bem e da busca pelo autoconhecimento como um troféu. Um lugar para descer do pódio, tirar o crachá de evoluído e simplesmente habitar o que se é. Sem pose, sem pressa, sem performance, apenas dividindo o olhar no presente. O que nos move talvez não tenha nome, mas tem voz. Muito bem. E chegamos ao nosso 6º episódio, hein, Camilo? Quem diria, hein? Vamos aqui de novo. Agora, seguindo, vivendo e aprendendo a jogar, né, Josi? Nosso episódio anterior. Então, as regras do jogo também aqui para nós. Vou falar algo que achei que nunca ia falar. Por favor, inscreva-se no canal. Curta, deixe seu like, compartilhe e coloque um comentário, porque realmente são as regras do jogo, né? Para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, precisa que haja esse engajamento. E eu sei que muitos amigos escutam e pessoas que não nos conhecem, mas que gostam, mas eu acho que às vezes até esquecem de dar o like, porque tem muitas visualizações, mas às vezes a pessoa, se não coloca no começo, ela esquece, não é por mal. Então coloca no começo. Exatamente. Vamos assim, a ideia é da pessoa se inscrever, né? E quando a gente diz se inscrever, parece que a gente que é ela que tem que pagar. Quem nos pagará um dia é o algoritmo, né? Nós aqui estamos aqui contando com o algoritmo da alma de cada um que nos faz ir mais longe, né? Recomendando também, né, cada episódio que você gostar, você recomenda a um amigo, porque às vezes a gente está ouvindo, claro que temos que nos colocar em primeira posição, né? Aproveitar aquilo primeiro para cada um de nós. Mas não tem jeito, a gente às vezes está escutando a pessoa falar sobre um assunto específico e a gente lembra de alguém. Pois ao lembrar de alguém, compartilhe o episódio com este alguém. E peça para essa pessoa que, se ela gostar, que ela faça o mesmo, que ela dê encaminhamento àquele conjunto de informações, né? Porque eu não sei você, Camilo, mas eu costumo ouvir depois o episódio, um dia ou dois depois, né? Eu assisto ele de novo e assim faço, né? As observações do que é que surgiu ali, porque como é algo que a gente não programa, não tem um script, né? Digamos assim, o que nós vamos conversar aqui. Ouvir também por onde nós caminhamos, né? As voltas que nós demos dentro do assunto proposto, que nasceu naquele evento, né? naquele episódio, é muito interessante, porque a gente se surpreende com os caminhos, às vezes as voltas que a gente dá para chegar num outro ponto, né? E eu fiquei muito interessada, né, nessa conversa anterior, sobre os conhecimentos relacionados ao que traz ali a Divina Comédia, o que, né, colocamos ali o jogo da vida do purgatório ao paraíso, né, porque é esse o caminho de ascensão, né, do indivíduo, né, na verdade do inferno, o purgatório está ali no meio, né. A gente não quis falar inferno, né, Josi? O purgatório está ali no meio do caminho, né? E que é, na verdade, um lugar de escola, né? De aprendizado, onde a gente pode vencer as nossas más tendências, né? Vamos dizer assim, ali é o ponto é o lugar de observação, né? Para que a gente possa ascender ali ao paraíso, né? E o paraíso, se o inferno somos nós, o paraíso idem, porque é o outro lado do pêndulo, né? Então, tem um meio do caminho aí que eu acho que é o lugar que a gente poderia passear hoje, né? O que tem no purgatório? Teologicamente, é uma pergunta que eu fiquei querendo fazer, mas a gente ia encumpridar demais a nossa conversa no passado, né? Mas teologicamente, né? Eu acho que Dante Alighieri, a gente sabe que Dante Alighieri trouxe inspiração, veio de São Tomás Aquino.
Mas o que é que tem ali do ponto de vista religioso nesse purgatório? Né? O purgatório é igual para os budistas, para os hinduístas, para os católicos, para os kardecistas? É, Essa é uma pergunta que eu fiquei com vontade de fazer. e também é importante o que tem que purgar, né? Porque purgar é limpar, é depurar, né? Do que nós estamos falando, né? O que é essa limpeza? O que precisa ser sublimado, né? Porque purgar também vem dali, né? Então, perceba que essas correntes que tu citou, também podemos incluir a visão dos alquimistas, né? Porque certamente Dante Alighieri também estava vinculado com essa visão medieval muito forte, que traz uma linguagem científica já, porque a alquimia é base para a química e para a ciência, né? O que depois ficou restrito a ciências ocultas, mas na verdade traz uma linguagem de transformações dos estados da matéria física e metafísica. E aí temos um link do que é que precisa ser purgado, o que precisa ser sublimado, transmutado, refinado, decantado. Porque a natureza disto é o que, vamos assim dizer, pesa ao espírito que o leva para cima ou para baixo. Né? Então ali os egípcios também falam isso exatamente nesse contexto, né? Que estamos falando aqui, que está surgindo essa questão do purgatório, né? Quando, dentro dos mitos egípcios também, quando a pessoa morre, ela passa pelo crivo, pelo olhar preciso de Sandalfon e Anubis, que são os hierarcas do karma, tá? E eles pesam o coração da pessoa, né? Em contraponto com uma pena. E se o coração não for do peso de uma pena, ele for mais pesado, ele irá para os reinos inferiores, para o Hades, né? E aí Jung fala sobre esse Hades como esse inconsciente profundo da sombra. E umbral, já que foram mencionados os kardecistas, né? Umbra significa sombra, né? Por isso nós falamos de penumbra. E penumbra não é escuridão completa, é meia luz, ainda é tênue. Então, nesta visão, o purgatório seria os 50 tons de cinza. Entende? Seria este escopo da penumbra, da sombra, para a escuridão profunda. E aí, por isso que do purgatório depois vai para os sete níveis do inferno, 7 anéis, né? Mas o catecismo também fala sobre um umbral médio e um umbral grosso, né? Mas o que nós estamos falando ali, em outra linguagem, é de porcentagem de consciência ou de inconsciência, portanto de luz e de sombra. Então, não estamos falando de um lugar geográfico aterrorizador e povoado de monstros e demônios, diferentes dos monstros e demônios que existem dentro do nosso inconsciente, dos nossos medos, das nossas raivas, das nossas paranoias, das nossas projeções, etc. Só que, nesse sentido, fala-se do coletivo, do inconsciente coletivo. Então, quando falamos de purgatório, falamos de inferno, falamos da sombra do inconsciente coletivo, do umbral do inconsciente coletivo. E que, por afinidade, porque todos nós estamos aqui vinculados por afinidade. Veja que quando uma pessoa chega a uma cidade, ela chega numa cidade, ela tem um turista. E tem vários tipos de turismo. Tem turismo gastronômico, tem turismo cultural, tem até turismo de pedofilia, lamentavelmente. Tem turismo de drogas, tem turismo religioso. Ou seja, a pessoa, o indivíduo que chega numa cidade, de tudo que tem neste ambiente, ela está sintonizado com aquilo que ela procura. Então ela só vê isto. Então ela vai na rota gastronômica, né? Ou ela vai em Santiago de Compostela, ou vai na Meca, ou vai na Via Sacra, ou vai em Fátima, ou vai na Chapada dos Veadeiros. Ela seleciona, sua consciência seleciona conforme a sua interioridade.
e também tem aqueles que vão para outros tipos de coisa e na cidade só enxergam aquilo. Pois a criação, da mesma forma, pela nossa sintonia, consciente e inconsciente, nós acabamos indo para regiões coletivas, onde tem muito disso que nós procuramos, né? Então, não tem nas cidades a zona vermelha? Não tem na cidade. Então, da mesma forma, ali estão afinizados por uma sintonia, por um interesse comum, e ali tem muito daquilo que se procura. Sim. E essas frequências, né, Camilo, não é uma coisa só para quem já morreu, né, vamos dizer assim. Eu diria que a gente pode estar num umbral muito bem vivo, né? Pensamentos turvos, com a mente numa visão perniciosa da vida, com o pessimismo, né, muitas vezes das pessoas turva a visão, né, porque ela não consegue enxergar além daqueles problemas. Eu diria que uma pessoa que, se ela fizer um intensivo de telejornal por 2 dias, ela está no umbral, certeza. Ela entra para essas regiões aí de sentimentos de menos-valia, de medo, porque é um aterrorizamento que acontece com as pessoas através da comunicação. Né? Os meios de comunicação, eles vão fornecendo para as pessoas uma ideia de mundo. Então, se eu me sintonizo, né, usando a mesma palavra que você colocou, se eu me sintonizo pelas frequências, né, aonde há guerra, aonde há calamidade, as calamidades climáticas, eu vou apenas olhar esse mundo cão, né? Vamos dizer assim, o famoso mundo cão. Exatamente. E isso será o que vai ditar tudo que eu vou escolher na minha vida. Por quê? Porque diante de uma ótica catastrófica, as minhas escolhas serão todas protetivas, né? Serão todas elas de um nível aonde eu vou buscar proteção. Baseada no medo, né? Vou agir pelo medo, eu vou decidir pelo medo, né? Agir, decidir pelo medo. Eu vou me encaminhar para lugares onde há dor, onde há choro e ranger de dentes. E isso não precisa estar morto para isso acontecer. Eu acredito e eu conheço muitas pessoas que vivem neste lugar. Só que dentro das suas belas casas, dentro dos seus belos residenciais. E com isso, Carro de luxo, sabe? Porque o que acontece é como ela vive e como ela se dirige ao mundo com aquilo que ela tem dentro e que partes dela, porque somos luz e sombra, né? Consciente e inconsciente, quanto mais desconectados do que é a nossa vida, mais a gente vai para essas regiões de desconhecidos em si mesmo. Né? É um paradigma isso, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que conhecer essas regiões minhas para trazer emergir, né, a luz, eu preciso percorrê-las. Ao mesmo tempo eu tenho que ter um drive, né? A luz está aqui. Lembra o solzinho do louco? Né? Eu nunca esqueço dessa primeira imagem, né, do nosso primeiro episódio da Carta do Louco. O sol está aqui, né, de certa forma dando essa luz de penumbra, ainda que seja, né? A luz da minha própria sombra, porque se ele está atrás aqui, o que projeta a uma sombra que sou eu, que faço sombra de mim mesmo, né? Mas me dirigindo no caminho da luz e dando os passos para frente. Mas isso é muito interessante que você fala, porque eu observo que isso é parte do processo do indivíduo de caminhar nessas direções, né? E você comentou, né, de subir a montanha, né, de irmos ascendendo, né? É uma caminhada, é uma jornada, né? Não é uma coisa instantânea, não é algo que se compra, vamos dizer assim. Você precisa caminhar com os seus próprios passos, né? Então você pode ter a fortuna que for, você pode ser um milionário, isso não se compra, isso é uma jornada que se caminha. Mas já foi vendido, né? Porque as indulgências para não ir ao purgatório, né, já foram vendidas, né? E muitos terrenos ainda
não preciso dizer de quem, mas todo mundo já sabe, foram transferidos, né, em busca desse não caminhar com os próprios pés. Mas eu acho que muito importante ressaltar aqui do que tu falou, Josi, dois grandes aspectos. Primeiro, porque tu desmistifica ao trazer essa questão de que neste planeta, neste local, nós já podemos estar nesta condição paradisíaca, infernal, umbralina, de sombra. Né? Então, por um lado, também desmistifica a questão de céu, de inferno, né? Trazendo que é um estado de consciência. E nós vivemos num planeta heterogêneo. As religiões todas, se nós formos fazer estudos de religiões comparadas, falam que este é um planeta intermediário. E o Espiritismo fala assim, vivemos num planeta de provas e de expiações. E para que isso aconteça, deve ser heterogêneo. Se todo mundo for igual, haverá harmonia, nem que seja para o bem ou para o mal. Então, tem planetas abaixo do nosso planeta, em escala consciencial, que são apenas de expiações. As provas precisam de coisas diferentes, mentalidades diferentes para provar, para promover. Né? E existem planetas acima que são chamados de mundos felizes. Né? No budismo os mundos felizes também, do nirvana para cima. Né? Então, onde o que nós percebemos uma homogeneidade, ou seja, um estado. Por que nesse mundo nós procuramos, quando há valores em comum, nós procuramos a comunidade, ou a congregar, né? Egrégora, agregar, congregar. Porque nós queremos homogeneizar estes valores que pactuamos nos contratos sociais, morais, éticos, religiosos, né, nos quais nós combinamos nesse contrato social, e nós queremos uniformizar isso para que haja um estado de unidade. Então, homogeneidade traz harmonia, mas nós vivemos num mundo de contrastes. Né? Então, na ilha de Guantánamo, tem pessoas que estão de um lado num balneário e tem outras pessoas que estão sendo torturadas. Né? Tem pessoas que estão chorando no velório, mas tem os acionistas daquela casa funerária que estão crescendo seus negócios. Né? É aquela história de uns choram e outros vendem o lenço. Né? Então, nós vivemos num mundo de contrastes. E ao tu trazer essa questão de que o estado de consciência que eu já posso estar, então nós entendemos que o pós-mortem nada mais é do que o continuar do jeito que eu já sou. Ou seja, não há uma grande transformação de consciência depois da morte, continua como se é. Nem a morte nos torna mais santos, nem mais demônios. Na verdade, continua o estado de consciência e o nível galgado. E quem já estava na sombra neste mundo, quem já estava no umbral neste mundo, ele permanece, só que sem um corpo e numa realidade extrafísica, extracorpórea. E aí que eu acho que é importante falar sobre o conceito, porque nos leva a isso, que é o pecado, né? E de que forma nós podemos compreender o que é o pecado, né? E o que são esses pecados, né? Então, na própria palavra que vem do latim peccatum, né, significa uma falta, um delito, mas mais profundo na palavra significa pisar em falso, tropeçar. Tá? E vem do grego amártia, que significa errar o alvo. Tá? Então, peccare em latim, que depois vai para o italiano, né? Peccare é tropeçar, é pisar em falso, é desviar do caminho, é sair da rota. Então, se nós estávamos falando de viver e aprender a jogar, né, e das regras do jogo, né, só que este tropeçar e pecar tem o pé. Os pés. Pecare, tropeçar, percebe? Por quê? E aí foram falados os pecados capitais. E capital vem de caput, que é cabeça. Então, capital, por isso a pena capital era cortar a cabeça.
né? E tem a capital de uma cidade, de um país, que é a cabeça política, econômica desse país. Então, o pecado capital é aquilo que nos faz perder a cabeça e perder o rumo do sol que ilumina o louco da jornada. Então, é sair do caminho. Mas sair do caminho por quê? Pelos pés. Não fala meter os pés pelas mãos? Então, por quê? Mas o que é os pés, senão a parte inferior do nosso corpo? Certo? Então, é a parte inferior do ser humano que desvia ele do caminho da rota, da jornada evolutiva. E esta inferioridade foi traçada nesses 7 pecados capitais, e outros vão falar de outra forma, e tem o orgulho, por exemplo, no primeiro, mas na verdade o orgulho é o casulo que reveste o ego. O orgulho é a estrutura do xadrez que protege o rei. O rei não pode morrer, esse é o xadrez. Né? Então, o orgulho é toda esta ação, todas estas jogadas para que o ego não morra. E o ego está certo sobre um aspecto. Porque o ego é o que nos mantém vivos. E sem ego não há unidade. A questão é que este ego é instintivo, é um ego sobrevivente, eu vou chamar. É um ego que quer sobreviver. E aí Darwin, ele, em toda a sua pesquisa, ele chega à compreensão de que as espécies evoluem para sobreviver. É a luta pela sobrevivência que faz eles evoluir, sair da água e tornar-se um anfíbio, e tornar-se um pássaro, e tornar-se um ser humano, e etc. E o nosso cérebro, ele não computa senão aquilo que é importante para sobreviver. O mental, que uns vão chamar de mental concreto. O mental voltado para os 5 sentidos, que vai ativar a adrenalina, que vai fazer correr do dinossauro ou do assaltante, não importa, depende do contexto, né? E só que é um ego sobrevivente. Só que dos 4 reinos que habitam este planeta, o Homo sapiens sapiens é aquele que tem a capacidade de pensar no que é abstrato. E aí eis o surgimento do ethos e moros, da ética e da moral. Porque não existe nos outros reinos. O que existe nos outros reinos é o ego sobrevivente. Kardec vai falar do princípio inteligente. Está ali como um princípio, mas ele evolui instintivamente. E o homem é composto por esses reinos, é composto pelos minerais, nós temos cristais de apatita, nós temos todas essas coisas nos ossos, temos cálcio, temos minerais de todo tipo, deste planeta, de outros planetas, temos poeira das estrelas, né? Temos magnésio, temos mercúrio, temos tudo. E nós temos uma rede vegetativa também, então a rede neural é vegetativa, então o mundo, a pessoa fica em estado vegetal quando fica em coma. Então, esses 3 reinos nos constroem o corpo e o instinto de sobrevivência. Mas nós somos um outro giro evolutivo, que é o Homo sapiens sapiens. E estes instintos foram dados para sobreviver, porque se eu não tiver o instinto mais básico, né, que até o direito penal, o direito jurídico, enquanto for legítima defesa, porque preserva o instinto mais básico, que é o de sobreviver. E o nosso cérebro resolve problemas em relação à sobrevivência. Então, o orgulho aqui, a questão é que esta parte instintiva, animal, por isso falou-se sobre a besta, né? Ou a bestialização. O instinto animal, ela nos leva a desviar do projeto, a tropeçar e errar o alvo da nossa jornada, do nosso caminho, que não é apenas sobreviver. Porque para sobreviver é a luta do mais forte, é a lei do mais forte. Ainda nós vivemos como humanidade sobre a lei do mais forte. A última palavra está na bomba atômica ainda. Se não concordarem mesmo,
quem tem os botões para apertar tem a última palavra sobre isso ou aquilo. Então, ainda a lei do mais forte, motivada por um orgulho que protege. Um paradoxo nessa história é que nós nascemos ainda, né, com o nosso lobo frontal em desenvolvimento, e ele vai se desenvolvendo até após os 21 anos de idade, à medida que a gente se comunica, à medida que a gente faz trocas, à medida que a gente recebe esses inputs, né, recebe essas influências externas. O epigen, ele vai moldando esse indivíduo que nasce geneticamente ali daquela combinação, né? E coincidentemente e paradoxalmente é essa questão da última palavra que você bem trouxe aqui, que as grandes potências ficam olhando para isso, de quem vai ser a última palavra, quem vai apertar esse botão terá a última palavra, como você mesmo falou. E isso é talvez o suprassumo da ignorância, porque vai ser ruim para todo mundo, né? Mas há uma ideia, que eu digo que ela é absolutamente ilusória, talvez, né, dos grandes conglomerados, de que o mundo vai se tornar um lugar aberto só para quem detém esse conhecimento, essa tecnologia, né? E aí voltamos ao ponto da homogeneização. Essas tentativas de homogeneizar a coisa já não deram certo antes, e ainda assim o ser humano continua investindo nisso, né? Impondo ali uma determinada, impondo sanções ou a dor ou a fome, ou para eliminar aquilo que parece que não serve, ou parece que é tão diferente, ou parece que é incompreensível, ou parece que não verte na mesma direção, né? E a comunicação é esse ponto, né? Aonde a gente pode acertar ou a gente pode eliminar a perspectiva do indivíduo continuar evoluindo. E aí nós vemos que algumas regiões do nosso mundo são o perfeito purgatório, porque aonde essas pessoas não têm uma vida digna, um alimento, uma água para beber, morrem de completa inanição, o que é isso? Né? E é o ser humano que está impondo esse tipo de sanção ao outro que é o seu igual, né? Entre os animais podem predar-se entre si, mas existe ainda formas que são aquelas que se cotejam, que se ajudam, né? De forma simbiótica, num ímpeto, né, de sobrevivência e de evolução que o próprio ser humano não é capaz. Mas e por que não é capaz, né? Porque nós temos que diferenciar inteligência. A inteligência ela é ambígua. A inteligência, eu posso ser inteligente e a inteligência pode me tornar mais intolerante, pode me tornar mais perverso, tanto que uma das características de um crime, já que estamos falando em crime, pecado, né, é crime, é delito, se o delito for com inteligência, premeditado, com organização e com ajuda, é um crime organizado, né? E o que é um crime organizado? Quando há inteligência de por meio, né? Então, a inteligência per si, ela não significa evolução do que é a condição humana, para aquilo que a humanidade aponta. Porque com a inteligência, nós também fazemos as bombas e também desenvolvemos sofisticação dos instintos e podemos fazer melhores banheiros, aquedutos do que os romanos já fizeram, do que os babilônios já fizeram. Mas a condição ética e moral que cria estas zonas de purgatório e de inferno sobre o outro, semelhante, são por orgulho, são por avareza, são por cobiça, são por inveja, são por vingança, são por predominações
desta raça, desta etnia sobre outra ou em detrimento da outra. Então perceba que estes pecados capitais apontam para quando a inferioridade toma conta, desvia a cabeça, a consciência, a compreensão que seria a ética. E isto faz perder a cabeça. E se isso nós estamos falando num certo contexto religioso, mas se nós falarmos em termos de energia também, por exemplo, porque hoje nós temos já a comprovação, já que falamos em sintonia e frequência no começo, de que todas as emoções estão em determinada frequência que é mensurável em hertz, né? Então, o amor tem tantos hertz, eu não vou lembrar isso de cabeça, né? A alegria tem tantos hertz, etc. A culpa e a vergonha estão mais abaixo do que o ódio, inclusive. Né? Então, além disto ser uma questão de diálogo sobre moralidade, sobre ética, é também uma questão energética. O orgulho tem uma vibração. A inveja tem uma vibração, mas é plausível que até seca plantas, e não é mentira, porque o chamado olho gordo é projetado através do terceiro olho. Porque a inveja é um tipo de admiração adoecida. É uma admiração que ficou doente e que por medo dela não ter o reconhecimento ou de ter ou de ser aquilo que ela vê no outro, ela inveja e quer usurpar o brilho e o desenvolvimento daquele que possui ou é alguma coisa. Mas isso é uma energia. E é uma energia que pode secar plantas, que pode adoecer pessoas, que pode, enfim. Então, além destas questões terem sido tratadas em termos de narrativa religiosa e filosófica, porque um dos grandes ramos da filosofia é a ética, né? Então, isto também é energia. E isto, por isso que no mito falou-se sobre o peso do coração e de uma pena, porque um coração cheio de avareza não é questão de quanto dinheiro tem. Quanto dinheiro um bilionário pode ter para estar satisfeito? Quando o mundo inteiro, né, Marcos 1,9 diz assim, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Né? Então, qual é o fim da avareza? Qual é o limite do orgulho e da conquista? Qual é o limite da inveja? Qual é o limite da gula? Que na decadência do Império Romano, né, nas grandes orgias e encontros, os servos levavam vomitórios para que eles pudessem vomitar e comer mais ainda naquele banquete. Então, veja que aqui há uma insaciabilidade do instinto. A luxúria é a mesma coisa. Não há nada de intrinsecamente errôneo ou equivocado com o sexo, de forma alguma. É potência divina. Né? O próprio Chico Xavier disse em 1972, de forma linda, se todas as faculdades, todas as potências do homem glorificam o divino, por que a sexualidade não o faria? Se é desta forma que manifesta-se a vida? Agora, quando se fala em luxúria, fala-se sobre a obsessão e a compulsão. E aí nós temos hoje uma obsessão e compulsão por pornografia, por masturbação e por uma série de outras coisas que nós não estamos catalogando em termos morais, mas em termos aprisionantes para a própria pessoa. Então, qual que é o fim para isso? Só para concluir, na yoga, no yama e niyama, que são exatamente estes postulados morais, como o começo de qualquer meditação, começo de qualquer coisa é moral, mas não o moralismo, fala sobre santosha, e santosha é contentamento. Sabe, quando a pessoa está satisfeita, contente. Sabe, bonito quando a pessoa diz, quer mais alguma coisa? A pessoa não está contento. Está contente, estou satisfeita. Não preciso vomitar para comer mais, para ter mais aquilo. Então, a insaciabilidade dos instintos é que levam ao desvio. E a isso foi chamado de pecado.
Esse é um ponto muito interessante. E você trouxe duas palavras que eu queria destacar aqui: ética e moral, né? Que andam juntas, né? Porque a ética me parece que é o caminho que a gente toma, né? O direcionamento que a gente dá àquilo, né? É um direcionamento que não só leva bem a mim, mas como eu também não interfiro na jornada do outro, né? Eu acho isso importante da gente comunicar de alguma forma, trazer aqui, porque essa insaciabilidade de uns em detrimento do outro, o que eu tenho a mais e mais e mais para mim, deixa de chegar para o outro também, não é? Então são esses ajustes, né, que fazem com que aqueles que tanto acumulam ainda não se saciem com isso, deixam de qualquer forma de distribuir aquilo que poderiam, né, graciosamente, sem que nada lhe faltasse à mesa ou na vida, né, a quem nada tem, né? Então eu observo que a gente hoje tem um ponto aqui muito interessante, e você conseguiu, Camilo, rapidamente passar por quase todo, se não passou pelos 7 pecados capitais aí de cabeça, né? Sim, falta a preguiça e a ira, eu acho. Exatamente. E eu olho muito para isso, eu vejo que nesse encontro de hoje, para que a gente não chegue ainda ao paraíso, né? Para que a gente possa deixar isso para um próximo episódio, voltar na primeira palavra que você usou, né, quando a gente falou em purgatório, a limpeza. O satisfeito, ele aplana. Quando ele diz estou satisfeito, ele aplana aquele momento, né? E aí ele deixa espaço para uma digestão, para um aproveitar daquilo. Aquele que tanto, né? E a gente pode até dizer, as pessoas que consomem, elas pouco aproveitam, elas pouco absorvem daquilo que elas estão consumindo. Isso serve para todas as coisas, né? Do ponto de vista da informação, do ponto de vista dos contatos pessoais, né? Do contato sexual, do contato, né? E aí a gente pode transitar por tudo isso novamente, para chegarmos lá, sairmos da palavra ética para irmos para a questão da moral, para olharmos semanticamente para esse campo, porque aí é que a gente vai modular os nossos instintos. E me parece que o purgatório, ele é o exercício, a experimentação são as provas e as expiações, as quais a gente experimenta a tomada de consciência para chegarmos a uma moral mais elevada. Sim. Né? Então precisa, né, dessas provas no sentido de experimentar, né, que a gente experimenta todos esses, transita por todos esses caminhos, né, vamos dizer assim, do próprio purgatório, né, esses 7 pecados capitais aí destacados, né, mas como sendo grandes campos, né, no qual a gente vivencia, e todos passamos por isso, né? E todos já experimentamos provavelmente tudo, pelo menos os adultos já experimentaram tudo isso, mas me parece que é uma parte do caminho, né? É um caminho a ser trilhado para ser vivenciado, e ali as escolhas vão constituindo a própria moral, e cada um vai escrevendo a própria moral. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre essa palavra moral. Eu queria que você entrasse nesse ponto para a gente também ir fazendo uma amarração desse nosso encontro de hoje, e que a gente não vá para o paraíso hoje ainda, hein? Mas eu também quero falar sobre, porque tu chegou num ponto que eu ia, ainda bem que não interrompi, sobre a escolha, sobre o poder de escolha, porque o que caracteriza, o que vamos chamar de pecado aqui, o que desvia, é aquilo que aprisiona e que nos torna escravos. E parece que a grande pegadinha, não tem aquele ditado, tudo que eu gosto
ou é imoral, ou faz mal ou engorda. Não é assim? Então, e aí as pessoas mais cínicas, né, dizem, pô, mas tá de brincadeira esse tal de criador ali que faz que o que é gostoso faz mal, mas por quê? Mas perceba, será que não está ali o teste do poder de escolha? Por quê? Porque parece uma sacanagem até, né? Que uma batata frita é uma coisa muito gostosa. É boa, é gostoso. Mas se eu como 3 quilos de batata frita todo dia, não vai dar certo. Então, isto me leva, para ser bem simples, a entender que a moderação é o que refina a Ai, consciência. repete isso. A Tá? moderação, como é que é? Repete? A moderação é o que refina. Tanto que foram obrigados a colocar agora beba com moderação. Né? Mas que não importa, ninguém bebe com moderação só porque eles falaram. Mas agora são obrigados. Como são obrigados a colocar alto em conteúdo gorduroso, saturado, alto em açúcar agregado, foram obrigados pela ética. Né? Mas ainda está no poder de escolha de cada um. Então veja que quando a pessoa, por exemplo, a gula, aqui, eu não estou julgando ninguém, isso aqui não tem nada disso. Né? Agora, veja, quem é que quer fazer dieta? Se nós temos que falar do poder da vontade, da força de vontade, então segunda-feira é o mantra, né? Segunda-feira é o começo. Então, há uma natureza minha que está escravizada, que está presa, que está condicionada, que é a que sofre ao fazer dieta. Certo? E uma tendência, como tu falou no começo, que me impele e me compele, por isso é compulsão, porque tem uma pulsão que me leva a não conseguir escolher o que é melhor para mim. Mas a força de vontade surge aqui como um leme, que é este sol do louco que começou, que é a cabeça e que não é inferioridade. E que diz, não, não vai comer isso agora. Então, a força de vontade já é a nossa ética interior, já é a voz da consciência que diz o que é melhor. Ética, ethos, literalmente significa um lugar para morar. Todo mundo precisa de uma moradia. E moros, moral, vem isso, de moros, de moradia. Só que moros significa, na semântica e na etimologia, uma casa, um tipo de casa que deu certo. Esta é a tênue diferença entre ética e moral. Certo? Então, para alguns é moral, era imoral mostrar o tornozelo. Certo? Mas não era imoral mostrar esta parte, isso na Idade Média na Europa. Para outros é imoral mostrar esta parte e o tornozelo não tem nada de sensual. Isto são convenções morais do que funciona para estes contratos sociais. Mas a ética é todo mundo deve cobrir as suas partes de uma forma ou de outra. Alguns vão botar uma burca, outros vão botar de um fora, outros vão botar de jeito. Então, a moral é uma ética aplicada a um tempo, lugar e uma circunstância. Então, ela é flexível, ela muda. Mas a ética, ela permanece. E a ética nos fala do que é certo. Então, é certo. E por isso que os primeiros códigos éticos são o código de Hammurabi, né? São estes códigos, primeiro, porque vejo que até Gengis Khan, que devassou com toda a estepe e a Ásia, matando e cortando cabeças e fazendo, mas ele estabeleceu algumas regras. E depois de Gengis Khan diz assim, não pode matar a mulher do mestre, não pode estuprar a própria filha. E você diz, nossa, mas ele, que loucura é essa? Bom, é a moral. Ele conseguiu um progresso moral para aquelas tribos. E isso vai promovendo o crescimento, o desenvolvimento gradual para uma ética maior, até chegar a não matarás. Ou até chegar ao ame ao inimigo, perdoe 70 vezes 7. Há uma progressão da moral para que alcance a ética que é imutável.
Não faça o que não gostaria que fizessem contigo. Esta é a maior ética. Então, se nós percebermos que ao carregar o orgulho, a avareza, já estamos em inferno interior. Já estamos possuídos da animalidade. A besta já está em nós, porque é animal, porque este instinto, e ali não há paz, não há satisfação, não há saciedade, não há amor, não há crescimento e não há luz. E pode parecer, quando você falou paz, agora eu consegui conectar a paz a esse estado de satisfação, a esse estado de contentamento. Você usou essa palavra também, eu anotei, né? O contentamento, me parece que a paz e o contentamento, a paz e a satisfação, eles vivem juntos, né? Nessa mesma casa, né? Porque é algo que acalma, que permite que o indivíduo possa apenas estar ali, né? Em essência, em presença, em tranquilidade nesse sentido. E eu acho isso bonito da gente poder falar num tempo de tão pouca paz que nós estamos vivendo hoje em dia, que pode não ser o que esteja acontecendo dentro da nossa casa, ou dentro do nosso bairro, ou na nossa macro-região, mas o mundo está vivendo momentos de grande descontrole nesse sentido, né? Onde a paz não está sendo respeitada, porque o espaço do outro não está sendo respeitado. Porque a existência onde esse indivíduo se coloca, onde ele está ali, ele precisa ser banido, ele precisa ser eliminado. Como Gengis Khan, você falou, Gengis Khan, né, varreu, né? Ele dizimou, ele limpou, né? E me parece que é sobre isso que a gente está olhando hoje com grande assombro, porque parece que estávamos evoluindo muito bem, né? Quando de repente temos quebras e quebras e quebras de contratos de paz, e isso a todos nos afeta como humanidade. Assim, quando há uma violência contra uma mulher que é explícita, todas as mulheres sentem isso. Quando há uma violência contra uma criança, todas as mães e pais se conectam a esse sentimento. E parece que a gente precisa estar junto para subir essa montanha, Camilo. Não é? Sim. E na verdade, e por incrível que pareça, isto é feito desta própria luz que nós estamos falando, neste jogo de luz e sombras, né? Porque a própria comunicação e a própria informação também é luz no sentido de que expõe, denuncia e aparece, mas aparece tudo o que está acontecendo. E na verdade não são só essas zonas de guerra, porque se nós vemos os dados de assassinatos, de crimes no Brasil, por exemplo, violentos, também são dados de guerra, né? Se nós vemos os dados das mortes pelo crime organizado, etc., etc., também são dados de guerra. Se nós vemos o trânsito, que muitas vezes é motivado pela ira, né? O Eckhart Tolle, naquele livro que fez grande diferença, O Poder do Agora, né? Ele explica que, por exemplo, para um acidente acontecer, é porque o corpo de dor da pessoa, essa angústia, essa insatisfação, esse conteúdo de dor que ela carrega, tem um tipo de hertz, de vibração, e de ira, e de raiva, que encontra nesta trajetória um outro e que gera um acidente. Então, se nós vemos os dados de acidentes, e hoje em dia, se um vizinho nosso está fazendo uma festa e eu pedir para ele baixar, ele pode matar o outro. Isso acontece todo fim de semana, Josi, não precisa ir para Gaza nem para a Ucrânia, né? É só você pedir para baixar o som às 3 da manhã, que pode ser morto, e foi morto esses dias, entende? Então, mas isso por quê? Porque a própria exposição da luz faz com que a sombra venha à tona. E é por isso que deu-se
E aqui não há um julgamento. O que se falou de juízo final tem que ser bem entendido, e o que se falou sobre o fim dos tempos, e que o Espiritismo fala sobre um momento de transição, e o que o calendário maia também falou, que até 2012 era uma era, e etc. O que se fala, e na parábola de Jesus, quando ele diz que a separação do joio e do trigo, quando ele diz isso, ele diz porque o joio e o trigo são iguais. Eles crescem juntos e não tem como separar enquanto estão crescendo, porque senão você vai cortar o trigo bom também. Só pode ser depois que é cortado que a natureza de ambos é revelada. Então, neste momento, me diga, não está claro quem é que faz as bombas e mata o semelhante? Não está claro quem é que liga com a especulação do petróleo e todos os lobbies que geram insatisfação e crises econômicas que outros investem e movimentam Wall Street? E não está claro quem manipula a religião e quem tem o domínio e o controle das mentes e da política. Não está claro quem contribui para a paz do mundo, não está mais claro, não está ali. Nós não sabemos quais são os laboratórios, nós não sabemos quais são as corporações, nós não sabemos quais são os que inflam os alimentos com gorduras para que depois isso possa levar a um infarte, para que possa movimentar. Já não foi dito que para esse sistema a bicicleta é ruim? Porque com a bicicleta a pessoa não fica doente, não precisa da gasolina, e nós não sabemos quem arquiteta tudo isso. Então não há mais luz. Há mais luz. Há mais luz para ver a sombra. Há mais luz para ver o instinto. Não importa se o instinto se veste de terno e de gravata, se fala num púlpito com o microfone na ONU. Não importa. Veja o conteúdo da humanidade. E veja o exemplo verdadeiro de quem trabalha para a humanidade na Cracolândia, em qualquer lugar, e veja quem diz, não, ele não presta, ele é vagabundo, mate ele. Não está claro onde está a humanidade? Não está claro onde está o amor? Aonde está a solidariedade? Aonde está o contrário do orgulho, o contrário da inveja? Está claro. Só que todos nós estamos posicionados. É por isso que este planeta é um trampolim para o céu ou para o inferno. É um aeroporto. E cada um faz com suas ações diárias e com seu poder de escolha, ou a inutilização do poder de escolha, mas que também é uma escolha, né? Ótimo. Também é uma escolha não escolher. Que é o que se tornará meu futuro. E depois, por isso que... E depois quando a pessoa diz, eu estou neste lugar horrível, mas é resultado Das escolhas ou da ausência dela, né? da escolha ou da ausência dele. Então, o pecado que me tira o poder de escolha. Então, a libertação, primeiro individual. Se eu sou escravo dos meus instintos e desejos, a quem libertarei? Então, quem é o verdadeiro líder da humanidade se ele é escravo dos seus próprios desejos? E todos eles estão numa linha reta. O que eu penso, o que eu como, o que eu sinto, as emoções que eu tenho, o que eu falo, as emoções que eu tenho, os desejos que eu tenho e os instintos que eu tenho. Se não houver luz e ética na cabeça, por isso é pecado capital, porque me tira a cabeça. Se não houver luz de cima para baixo, até o instinto, eu não sou diferente de um animal. Embora me comporte como um humano. Então, ser humano não é... Porque Platão disse, e Diógenes, que era cínico, ele dizia assim, Platão definiu o que é um ser humano? É um bípede. E aí Diógenes foi lá e pegou uma galinha, entrou no Liceu e disse, este é um homem de Platão. É um bípede. E aí Platão, meio orgulhoso, ele diz assim, bom, então o ser humano é um bípede sem penas. Né? Então, não basta ter 2 pernas, 2 braços e uma cabeça para ser humano. Porque isto aqui foi trazido pela antiguidade para contrapor a virtude. Então, o pecado também foi chamado de vício. Vício é aquilo que corrompe a alma. Então, o próprio Platão disse, a prova da imortalidade da alma é a seguinte, todas as coisas perecem
pela ação de si mesmas. Ele dá o exemplo, então, do ferro que enferruja, da fruta que apodrece. Tudo morre por si mesmo. Mas a alma, ela se corrompe através do vício. E ela se degrada, mas ela não morre. Mas ela se degrada significa que ela cai. E ela cai para onde? Para o inferno. Né? Neste sentido que nós estamos dizendo, deste peso da alma. Dessa... Degradar é descer degraus, né? Literalmente. Isso. Entende a simbologia do que foi colocado, do purgatório, o paraíso, da espiral que sobe, porque a espiral que sobe também por esta linha, que é o Homo erectus que fez o salto entre o céu e a terra, e que nos tornou Homo sapiens sapiens. Só que se o homem não tiver poder de escolher o que ele come, o que ele enxerga, o que ele vê, o que ele sente, como ele age, que força e que poder de escolha ele tem? Ele é um escravo. Né? A palavra adicto, né? Que é de onde vem o dependente químico, o vício, que eu conheço, que eu tive, que eu trabalhei. Adicto significa aquele que não fala, que não diz, não dicto, é o que não diz. Era o nome que os romanos davam aos escravos, porque os escravos não falavam. O escravo não pode falar. Adicto, ele não fala, ele só está ali para servir. Então, se eu... E por isso a comunicação, né? Que tu estava falando. Então, se eu não digo, se eu não expresso, se eu não me revolto também, se eu não reivindico, se eu não digo que está certo, se eu não digo que está errado, eu sou conivente, já foi dito, quem cala consente. Né? E tem muitas maneiras de consentir. Aceitar a proposta da sociedade doente é consentir. Aceitar a dieta da sociedade doente é consentir. É ficar doente também. Então, se eu não tenho discernimento, poder de escolha, de separar o joio do trigo, eu também vou junto com a massa. E aí é que há choro e ranger de dentes. E as cenas dantescas, né? E todas, são de multidões sendo encaminhadas para lugares. Entende? São grandiosas, são cenas enormes de massas. Entende? Então, aqui o que deve se despertar é o poder da individualidade, porque o contrário desse orgulho também é uma potência de dignidade muito grande, de que eu sou e comigo não. Entende? Comigo não vão ditar meu destino, ninguém, não importa. Eu penso como eu penso. Eu sou consciente do que eu sou consciente e pagarei por isso, mas por meu pensamento. Então, a rebeldia também é um poder transformador. Sabe? De uma dignidade, de uma força interior que procura a verdade. Então, isto aqui é libertador no sentido de que pensar é o que liberta, discernir é o que liberta, escolher é o que liberta. Quero, não quero, me serve, não me serve. Come 2 batatas fritas, deu. Tá bom para mim, porque amanhã eu não quero levantar de ressaca, porque não faz bem para mim, porque eu não sou bobo, né? E você falou, eu gostei dessa imagem que você disse, né? A imagem dantesca daquela massa que se movimenta como uma boiada que não tem ali uma escolha, né? Que é tocada, né? Que é conduzida, né? E que a luz, né, de cada um é aquela que quando eu me individualizo, né? Porque é o processo de individuação que faz com que a nossa luz se acenda, né? E aí cada um, né, iluminado de si mesmo, pode oferecer aí uma imagem realmente como várias, essas que a gente vê nos estádios, né, que cada um levanta ali o seu celularzinho de luz, né, sua luzinha, e temos ali um clarão, né? Então, Camilo, chegamos aqui ao nossa tradicional hora, né, de irmos envelopando aqui esse nosso episódio.
essa é a potência, né? Eu acho que na filosofia, acho que no hinduísmo tem o Dipak, né? Que é aquela lanterninha, né? Deepak é lamparina, lamparina. Aquela lamparina, É, que cada um acenda as suas lamparinas do seu juízo, né? Da sua cabeça, né? No sentido, né? De manter aceso esse olhar para que você possa ter a consciência de para onde você está se direcionando, escolhendo, ainda que você, porque as pessoas às vezes eu ouço muito isso em consultório, eu estou perdido, eu não sei para onde eu estou indo, mas também não quer correr o risco de tomar as suas escolhas, quer ter certezas antes de fazer escolhas, e nisso está indo pela boiada, e nisso está indo o boi com a corda, né? Por um medo de responsabilizar-se pelo que escolhe. E esse é o perigo, esse é o pecado, esse é o descaminho, eu não decidir o meu caminho, eu não tomar as rédeas, né, da minha vida, eu não tomar ali à frente e dizer, bom, essa é a minha escolha, ônus e bônus, né? Então, quanto mais pessoas estão ali naquele lugar do limbo, né, literalmente sendo levadas com a maré, né, pela boiada, vamos dizer assim, menos nós temos essa luz que você fala. Que quando juntos, direcionados, cada um dentro dos seus dons, dentro daquilo que cada um veio para fazer, né, nós conseguimos aí acender algo e até é o próprio farol para o caminho que a gente não dá para frente. claro. Jesus falou que brilha a vossa luz, né? E assim como tem um louco com a luz universal do nosso sistema, que é o Sol, tem um eremita que ele carrega a sua própria luz para seus próprios passos, que já é uma progressão disso, que é rumo à individuação, né? Onde o eremita, voltado para si mesmo, ele mesmo ilumina seus passos. Não importa o que acontece com o mundo, o eremita reflete isso, né? Não importa o que a maioria faz, desconfio da maioria, né? Então, leva a própria luz para ver os seus próprios passos. E essa certeza e essa capacidade, já que nós falamos de São Dalfon, de Anubis, dos hierarcas do karma, desses tribunais, de tudo isso que a humanidade projeta, imagina e visualiza, mas aquele que encontra suas próprias certezas, como tu estava dizendo, Josi, ele se torna seu próprio defensor, seu próprio advogado, né? Veja que Jesus foi falado do advogado da humanidade e o Pai, né? Só que fizeram dele algo que já está feito e que eu não preciso fazer, né? Mas na verdade é melhor se tornar o próprio advogado de si mesmo, dizendo, eu agi por convicção desta forma. E ônus e bônus, como tu disse. Mas a consciência, porque a satisfação vem da redenção da consciência. O que pesa no inferno é a consciência própria do que fez e do que não fez. Não é os punidores. O martelo é da consciência. Dos desmandos que os meus instintos tomaram de tal forma e me levaram a fazer tais atos, são os atos que eu fiz que são o inferno. Entende? Este é o peso da consciência. E que no mundo astral é muito mais intenso. Allan Kardec diz assim, o homicida, quando ele desencarna, ele pode ficar num loop de consciência onde ele revê o ato criminoso de ter matado alguém, não ato infinito, porque nada é infinito, né, mas por muito tempo, porque tempo e espaço são relativos. Então a pessoa fica circunscrita e não tem para onde fugir, não há sono, não há anestesia, não há nada que apague aquele momento. Então, quem é que é o juiz? A consciência própria. Então, se eu tomo atitudes com consciência, por mais que me equivoque, porque aqui nós não somos perfeitos, nem seremos perfeitos enquanto humanos. Não se trata de ser perfeitos.
Se trata de ser livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Livres, com poder de escolha para agir. E se eu me equivoco, eu digo, ok, eu errei nisso, é verdade. Mas não há um peso da consciência. Entende? Não há um peso. Eu errei. Mas o problema é quando a consciência pesa. Eu abandonei a minha família e os deixei e eu poderia ter feito diferente. E aí a consciência pesa. Né? E N situações que acontecem dentro dessa vida. Mas quando nós tomamos escolhas e optamos conscientemente, podemos nos equivocar, mas não é um inferno. Pode ser um purgatório, né? Mas não um inferno. E nesse purgatório temos a oportunidade da limpeza. Voltamos ao ponto, né? Ouroboros, voltamos, porque é a oportunidade da gente purgar, né? Da gente deixar ir, da gente excretar, né? Vamos dizer assim, tirar, né? De dentro aquilo que não nos serve mais, né? Então tem essa serventia. Camilo, 1h04. Chegamos aí à nossa marca de um ponto aonde também fechamos um ciclo. E isso é muito importante nesses diálogos que a gente faz, né? Como é importante a gente entender que esses caminhos todos, né, que nós vamos trazendo aqui, eles nos levam também a um despertar de consciência que vai nos iluminando ao longo da semana também, porque vem esses flashes, né, daquilo que a gente traz. E eu sou bem egoísta, viu, nesse sentido. Eu prefiro usar bastante disso que é bom para mim. Eu uso muito disso que a gente conversa ao longo desses episódios, para que isso sirva de burilamento, de refino, né, como você bem trouxe aqui, né? Que é essa moderação, essa percepção que vai nos refinando, né? É o cadinho, né? Aquele pilão, né? O cadinho que vai nos deixando daquele grão grosso, uma farinha fina, né? Leve, que se assopra e ela voa Como uma pena. Um vinho mágico, né? Entre uma pepita de ouro e o pozinho mágico, eu tô mais para pozinho mágico, hein? E assim, Camilo, nós podemos encerrar. Eu vou deixar que você traga uma palavra final, né? Sobre esse encontro, né? Esse episódio sobre o purgatório. Porque achei importante a gente dar um tempo para a gente pensar sobre isso e não passar batido para o paraíso, porque a chegada no paraíso, quando a gente aproveita bem os aprendizados do purgatório, é diferente. Na verdade, é o purgatório que se transforma em paraíso. Porque o que purga, o que depura, o que sublima, não é que se transforma em outra coisa, é a mesma coisa que agora está refinada, né? Então, isto que era representado pelo chumbo e pelo ouro, né? A transmutação é que o que começou de uma forma se transformou em outra completamente diferente, química e fisicamente, né? Então, na verdade, é o purgatório que se transforma em paraíso. Porque na natureza não tem como pular etapas, assim como na evolução, né? Então, o purgatório é a grande oportunidade, na verdade. Fugir do purgatório é o que nos leva mais para baixo e nos leva a repetir as provas. Então, se estamos, e por isso desmistificar, né? Já estamos no purgatório. A Terra é purgatório, né? Porque existe o nascimento, a doença, a velhice e a morte, né? Que são as características do sofrimento e da dor, fazem parte, né? Ainda estamos num planeta que a dor é catalisadora, então ela já vem para purgar, né? Então fazer um bom uso disso é o que se transforma em paraíso. Aproveitar o que é, como é, para transformar-me interiormente diante disso. É ali que se transforma em paraíso, sem sair do lugar. Porque se sem sair do lugar nós estamos no céu, no inferno ou no paraíso, sem sair do lugar nós também podemos transformar a nossa realidade interior e estar em paraíso, né? Estar
em bem-aventurança e felicidade. Só faltou um Om para encerrar. Om Shanti. Então, Om Shanti. Paz para todos. Paz Que para o mundo todos. precisa. Paz para todos. Mas começa em cada um de nós. Participe do Inspire-se mandando a sua pergunta. E se você gostou, mande esse episódio para o seu amigo ou sua amiga de alma.